Estamos tirando aplicações de Apocalipse capítulo 16 e hoje continuaremos a partir do versículo 8. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos tirando as nossas aplicações. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Sabemos aqui que os anjos do Senhor estão derramando sobre a terra as taças da ira de Deus contra os pecadores impenitentes, contra aqueles pecadores que insistiram em ignorar as trombetas de advertência, não aceitaram a Cristo e agora vão sofrer morte física. É isso que significa derramar a taça da ira de Deus. No caso aqui, essa quarta taça se refere a todo tipo de morte relacionada a fogo. Por isso aqui a menção do sol. Uma boa aplicação nesse caso é a seguinte: note que o mesmo sol que aquece pode queimar e queimar gravemente. Bênçãos mal aproveitadas podem se tornar maldição. É só Deus querer. Os ímpios deveriam pensar nisso. O mesmo Deus que hoje lhes dá do bom e do melhor, lhes dá saúde, lhes dá dinheiro, lhes dá uma boa família, esse mesmo Deus pode tornar a saúde em doença, pode tornar o dinheiro em miséria, pode tornar uma boa família em divórcio, abandono de filhos e por aí vai. Por isso, todo não crente deveria valorizar a oportunidade que Deus dá todos os dias para que eles se arrependam de seus pecados e creiam em Cristo como Salvador. Infelizmente, como a maioria não faz isso, Deus acaba pondo um fim a esse tipo de vida inútil e zombeteira, tirando-lhes definitivamente a oportunidade de serem salvos. Toda dádiva de Deus, seja luz, calor, vida, deve ser considerada como motivo de gratidão e temor. E Deus espera isso de todos, crentes e não crentes, porque Ele é Senhor de todos. Agora você, meu irmão, minha irmã, se você estiver sendo disciplinado por algo de errado que vem fazendo, não reclame da disciplina divina, não. Ela purifica, no nosso caso. Ela não destrói. Mas aqui, repito, nós estamos falando sobre a taça da ira, e ela é derramada sobre o não crente que se recusou a aceitar a Jesus. Versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O sofrimento, como eu já disse aqui, não muda corações endurecidos. Só a humildade e arrependimento o fazem. Essa ira de Deus sobre os não crentes, retratada pelas taças, no fundo, não visa a conversão. São as trombetas de advertência que têm esse objetivo. As taças não, as taças já vêm para punir mesmo, para pôr um ponto final na história, porque tudo que era para ter sido feito já foi. Outra coisa que você percebe aqui nesse versículo 9 é que, infelizmente, há pessoas que preferem reclamar em vez de mudar. Cuidado para não ser uma delas. Não é porque nós somos crentes que podemos relaxar. Não. É perigoso imitar os não crentes, seja lá no que for. Portanto, diante de dores, escolha sempre adorar, não blasfemar. Para a mulher de Jó, por exemplo, seria muito mais lógico Jó blasfemar logo de uma vez e morrer. Ele, porém, entendeu que não cabia a ele ficar reclamando de nada, já que havia recebido tantas bênçãos em sua vida. A nós que somos servos de Deus, cabe aceitar o que Ele nos mandar, seja bom ou ruim, porque Ele sempre tem um propósito
santo na nossa vida. Aqui na parte 2, vamos analisar os versículos 10 e 11 e tirar aplicações desses dois versículos. Eles focam muito no endurecimento do coração do ímpio. A ideia central aqui é que algumas pessoas sofrem, mas é aquela história, não aprendem nunca. E também não vou cansar de repetir, a dor sem arrependimento é inútil. Veja aqui no versículo 10, como as trevas espirituais são a consequência da rebeldia. Diz assim o versículo 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Aqui eu comentei durante o estudo que mesmo no reinado do anticristo haverá problemas internos, divisões. Aqui, essa quinta taça revela a ira de Deus sendo derramada sobre o reinado do anticristo, de maneira que ele fica dividido. E os próprios não crentes atacam uns aos outros, de tal maneira que muitos e muitos homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Se você acha que um não crente é ruim com um crente, quando eles estão brigando entre si, então, é muito pior. Ali é como se fosse irmão atacando irmão sem piedade. Veja como toda estrutura construída contra Deus vai ser mergulhada em confusão e desespero. Não adianta se aliar contra Deus, não. Deus pode dividir o próprio grupo de não crentes, de ímpios. Não foi isso que ele fez lá na Torre de Babel? Todos se juntaram para levantar uma torre, para chegar até o céu, para se exaltar, isso e aquilo, e Deus dividiu todo aquele grupão. Criou vários e vários idiomas, causou confusão total e todo aquele povo se dispersou sobre a terra. Deus é assim, ele pode semear a divisão, a confusão dentro do grupo inimigo. Então, quando a confusão parecer dominar, quando os anticristos estiverem no poder, lembre-se sempre disso. A luz de Cristo nunca se apaga. Deus pode, de repente, criar uma confusão no meio desse governo ímpio, maldito, e ele acabar tão depressa como quando surgiu. Deus pode abalar as estruturas internas. Às vezes, ele não precisa levantar um outro povo, levantar outras pessoas para derrubar os ímpios, não. Ele pode fazer com que ímpio derrube ímpio dentro do mesmo grupo. É sempre a mesma história. O pecado, ele promete brilho, mas termina em trevas. Aquele governo de pessoas não crentes vai prosperando, prosperando, dominando, parece não haver qualquer esperança. E de repente Deus age e põe o ponto final em tudo. É assim durante toda a era da igreja e vai ser assim no final também. No versículo 11, nós vemos que é possível reconhecer a dor e ainda assim rejeitar a verdade. É um ciclo que vai se repetindo o tempo todo. Olha só, versículo 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. É aquela coisa. Há quem sofra, mas não aprende. Busque ser sempre alguém que aprende com a dor. Sempre. Tudo o que acontece na nossa vida tem algum propósito, algum significado. A melhor postura é se perguntar: o que será que Deus quer me ensinar com isso? O que será que eu devo fazer ou deixar de fazer? Como eu posso ser diferente, de uma maneira que sirva melhor a Deus, o agrade mais? A teimosia espiritual, ela é mais destrutiva que qualquer praga. Muitas vezes tudo se resolve quando simplesmente nós resolvemos: tá bom, Senhor, vou parar de lutar, vou parar de ser teimoso, vou procurar fazer a tua vontade e te agradar. A verdadeira cura, ela começa com arrependimento. Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira palavra dele foi de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não dá para esperar isso de pecadores impenitentes. Por isso que aqui, quando há divisão dentro do reinado do anticristo, o que os homens fazem? Eles blasfemam de Deus, reclamam das angústias, das úlceras que eles sofriam, não estão nem aí para uma possível reconciliação com Deus. Não,
Isso só prova que a punição com morte física é mais do que merecida no caso dessas pessoas. Eu trago aqui também algumas perguntas para a sua reflexão. Primeiro, você já passou por algo doloroso que serviu para aproximá-lo de Deus? Já? E você aproveitou essa situação? Você realmente se aproximou de Deus ou se afastou ainda mais dele? Outra pergunta também, por que será que algumas pessoas preferem culpar a Deus em vez de mudar, hein? O que você acha? Será que é porque é muito mais fácil transferir a responsabilidade? Colocar tudo nas costas de Deus em vez de tomar uma atitude? Será que é isso? Nos versículos 12 a 16, nós temos uma palavra com respeito ao engano e também quanto à vigilância. Por que isso? Porque na era da igreja, essa era que nós estamos vivendo agora, o engano espiritual vai crescer e muito. E apenas aquele que vigia permanecerá firme. Sabia? Veja aqui no versículo 12. Que coisa interessante, Deus controla o movimento do inimigo. Olha só, versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Olha como é que Deus vai controlando a história, os caminhos da história. Nada foge ao seu plano. Deus aqui está por trás da convocação dos maus contra a igreja. Isso mesmo. Deus mesmo vai fazer com que os maus se dirijam à batalha final contra a igreja. Professor, mas Deus quer que esses homens maus façam coisas terríveis contra a igreja? É isso? Não. Essa sexta taça continua sendo uma taça da ira de Deus contra o ímpio. Na verdade, Deus quer que os maus vão contra a igreja porque ele sabe que nesse encontro todos os não crentes serão eliminados. Não se engane, às vezes a gente pensa que Deus realmente está agindo contra nós, não é? Quem lê um versículo desse pensa logo isso. Poxa vida, Deus vai reunir os não crentes do mundo inteiro contra a igreja. Deus não está nem aí para a igreja. Não, meu irmão, não, minha irmã, não se engane. Aquilo que aparentemente é Deus agindo contra nós, na verdade, é Deus pondo um ponto final nos não crentes. Nós sabemos que essa batalha aqui, para a qual Deus está conduzindo os não crentes, vai ser a última batalha da vida deles. Todos vão morrer no Armagedon. Todos os ímpios. Guarde isso aí. Mesmo quando aparentemente Deus está agindo contra nós, na verdade, ele continua por nós. Aqui diz, nos versículos 13 e 14, que os líderes, não é? O anticristo e os governantes do mundo, eles começam a fazer discursos para enganar os demais não crentes e convocá-los para a guerra final. E sabe quem ajuda os líderes maus nesse discurso que eles fazem? Os demônios. Isso mesmo. Eles fazem o discurso enganoso e os demônios ajudam. Como? Sussurrando no ouvido do não crente, tentando convencê-lo a aceitar aquela mensagem enganosa. Por isso que diz aqui, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É assim que funciona. O anticristo, o falso profeta, eles fazem seus discursos enganosos. O povão, que não é crente, fica ouvindo. E os demônios ajudam nesse discurso, ajudam a convencer os não crentes de que esse discurso é verdadeiro, quando, na verdade, é um discurso que vai levá-los para a morte. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem toda a estrutura e a capacidade para ouvir essas mensagens e identificar nelas o erro, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você não pode
como um crente em Jesus, cair nesse palavrório dos maus. Não, eu fico bobo quando eu vejo vários e vários crentes pegando corda naquilo que falam os líderes que não são de Deus, seja na área política, seja na área religiosa. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. É sempre assim, eles falam e os demônios vão junto, sussurrando, sussurrando. Isso funcionar com não crente, tudo bem. Agora, com crente, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem discernimento espiritual, que tem a orientação da palavra, isso é inaceitável. Cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os discursos políticos que se propagam com aparência de verdade. Vigie o tempo todo. A mentira espiritual, ela é contagiosa. Mantenha-se firme na palavra de Deus.